Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existe um canto que nós costumamos cantar, que ele diz assim: Quero dizer meu sim, como tu, Maria. Como tu, Maria. Como tu, Maria, assim como um dia. Como tu dissestes um dia. Por que que nós temos que dizer também o nosso sim, como Maria disse o sim dela? É porque teve um não. Existiu um não. E agora a Virgem Maria vem e contrapõe a esse não, dizendo sim. Então, que sim é esse e que não é esse também que nós precisamos compreender. Por iniciativa própria de Deus, Deus nos criou. Deus não nos criou por iniciativa nossa. Claro, porque nós nem existíamos. Então, por iniciativa, Deus disse: faça-se o homem, faça-se a mulher, pelo poder da sua palavra, né? Faça-se o céu, faça-se a terra. E no fim, Deus diz: faça-se o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus cria o homem e coloca esse homem no paraíso, dando-lhes a ele a felicidade eterna. Eu sempre, quando eu medito, né, sobre a criação, e principalmente a criação do homem, sempre me vem isso, né? Deus nos criou, Deus me criou e criou você para a eternidade. Nós jamais iríamos morrer. Mas dentro de tudo isso, Deus também dá ao homem a livre escolha, está vendo? Na liberdade, o homem deve escolher. Se ele quer, se ele quereria essa vida eterna e a felicidade junto com o próprio Deus, ou o contrário, o homem, não, eu não quero. Por isso que ele coloca lá no paraíso a árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo: olha,
se você comer do fruto daquela árvore, vocês irão morrer. É a liberdade que Deus dá. Aí vem a serpente, o anjo do mal, e convence a mulher a dizer um sim. Mas qual é o sim dela? O sim dela é ao mal. E um não ao bem, que é Deus, que é o sumo bem. E ele convence e ela diz, ok, sim, eu vou comer. E ela comeu. E aí vem todo esse desastre na humanidade. Tudo que acontece no mundo de ruim, de mal, não é por vontade de Deus. As pessoas ficam, mas por que Deus deixa? Deus deixa porque o homem quer, é o homem que quer. Deus quer que o homem faça o bem. Mas o homem optou pelo mal. Então aí nós perdemos tudo. Nós perdemos a nossa vida com Deus. Nós perdemos a felicidade. Nós perdemos de viver com o sumo bem que é Deus. Perdemos tudo. Até a morte entrou no mundo. Como vai dizer lá no livro da sabedoria, né? Por inveja do diabo, a morte entrou no mundo. Agora Deus, ele precisou, ele quis encontrar uma outra solução. E a solução que Deus encontrou foi essa. Para que o homem possa participar de novo da imortalidade, para que o homem possa viver na felicidade eterna, para que o homem possa morar com ele no céu, é preciso que haja um sacrifício de um homem. Mas o sacrifício do pobre do padre José Augusto e o sacrifício de você, meros mortais, com inclinação ao pecado, não tinha jeito. Então tinha que ser um homem perfeito. E para o homem ele ser perfeito e sem pecado, só se fosse Deus. Então é isso que está acontecendo hoje, né? Hoje acontece o início da salvação nossa. Então Deus, ele precisava se sacrificar pela nossa salvação. E para isso acontecer era preciso que ele tivesse um corpo humano como o nosso. E aí ele se utiliza, né, da Virgem Maria. Faz todo um trabalho, não permite que Nossa Senhora ela receba aquilo que aconteceu conosco, né? Do pecado original, por um mistério grandioso e por desígnio de Deus e por vontade dele, ele não permite que Nossa Senhora tenha pecado, para que Jesus, ao nascer, pudesse nascer de uma mulher que não tivesse pecado, para ele não herdar o pecado que todos nós herdamos. Aí está o papel grandioso e maravilhoso de Nossa Senhora. É por isso que nós precisamos olhar para ela com admiração e dizer, ó Virgem Maria, se não fosse a Senhora, eu jamais me salvaria. E aí Jesus tem uma carne, um corpo igual ao nosso. Aí na carta aos Hebreus está dizendo, na segunda leitura, né? Esse corpo, tu me destes um corpo, Jesus dizendo, tu me destes um corpo para ser oferecido pela salvação de toda a humanidade. E é aqui que entra o sim de Maria. Olha, assim como Eva disse sim para o diabo,
Nossa Senhora diz sim para Deus e não para o diabo. Por isso que agora nós precisamos também dizer o nosso sim, como o de Maria. Porque todos aqueles que, a partir da redenção que aconteceu, nós vimos aqui há umas 2 semanas atrás, quando na Sexta-feira Santa Jesus se entrega e morre para nos salvar, dando a vida dele pela nossa salvação. Esse sim nosso, ele deve ser contínuo até nós morrermos. Nós precisamos sempre dizer sim para Deus, porque o diabo continua nos oferecendo aquele fruto que nos leva à morte eterna. Então, diariamente, o diabo está oferecendo: coma. E o pior de tudo é que nós estamos comendo, né? Como que nós comemos? Cada pecado cometido é o fruto que nós estamos comendo. Para nós desfrutarmos agora da imortalidade, de vivermos no céu eternamente, nós vamos ter que dizer não à serpente que está constantemente dizendo para nós: coma. E nós temos que dizer para ela não, lembrando do sim de Nossa Senhora, porque Jesus veio para nos salvar. O sim de Maria é o sim para salvar. O não de Eva, ou o sim de Eva, é para condenar. Qual dos 2 sims você quer? Qual dos 2? Quem der o sim de Eva se condenará. E quem disser o sim de Maria se salvará. É por isso que quando nós comemos desse fruto, nós temos que ir para o confessionário para lá dizer: olha, eu pisei na bola, infelizmente me deixei levar pela tentação, eu comi o fruto que eu não deveria ter comido, eu fiz igual Eva. Por isso agora eu estou arcando com toda essa situação de eu me condenar, mas estou aqui disposto, Jesus, a não comer mais desse fruto, me perdoa. Aí Deus diz: então tá bom, tá perdoado. Aí o sim de Maria se perpetua de novo na nossa vida. Imagine que tem pessoas que há 20 anos vêm comendo do fruto de Eva, que o diabo ofereceu, e não tem coragem de ir lá para pedir perdão. Se não perde, não se salva. Nós somos católicos. Os católicos, para receber o perdão de Deus, tem que ir no confessionário. Mesmo que diga assim: mas eu me arrependi. Eu me arrependi, mas você tem que ir lá, diante do ministro de Deus, como nós vimos ontem lá no Evangelho de São João ontem. Aquele a quem perdoardes serão perdoados, ao que retiverdes serão retidos. Se não for lá, nós vamos nos complicar. Nós não podemos ficar justificando, nós temos que ir no confessionário. Agora, essa questão do arrependimento, aí, eu me arrependi, por isso eu não vou me confessar. Olha, é para aqueles que estão naquele perigo de morte, ele está prestes a morrer. E ali ele se arrepende, mas ele não tem como confessar os pecados. Aí Deus vai se utilizar dessa ação dele. Mas você e eu nos arrependemos e ficamos como os evangélicos, como os protestantes,
dizendo, eu já me arrependi, já falei com Deus e agora eu não preciso mais de nada. Tomem cuidado. Essa não é a fé católica. A fé católica implica num arrependimento que nós devemos ir no confessionário para pedir perdão. E Deus concedeu perdão pelos seus ministros, que na verdade é a pessoa dele mesmo. Então eu termino dizendo assim: qual o sim que você tem dado? O sim de Maria ou o sim de Eva? E quando você dá o sim de Eva, você se propõe a não dizer mais esse sim dela e continuar com o sim de Maria, que nos dá, por meio que o Pai nos dá por meio dela o Salvador, o nosso Salvador. O sim de Eva condena, o sim de Maria salva. Quem quiser ir para o céu tem que ficar com o sim de Maria. Quem quiser se condenar vai ficar com o de Eva. Que Deus nos dê hoje a graça, onde nós olhamos para a Virgem Maria, hoje grávida. Ela grávida de Deus. O verdadeiro Deus e o verdadeiro homem na barriga dela. E nós hoje olhamos para o ventre de Maria e dizemos para aquele que está no ventre dela: a partir de hoje, meu Senhor, já que o Senhor se encarnou no meio de nós para nos salvar, eu quero dizer o sim de Maria. Porque ele também deu sim, né? Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Pai. Mas que vontade? A vontade de ser crucificado para nos salvar. Que Nossa Senhora, a Virgem Maria, antes do parto, no parto e depois do parto, se conservou virgem e deu o nosso Salvador. Que o sim dela seja o nosso. Inclinemos a nossa cabeça e nesse silêncio que você faz agora, qual o sim que você vai dar? Qual o sim que você quer dar? E ao mesmo tempo rezemos por aqueles que estão dando o sim de Eva, para que eles possam se voltar para Deus e dar o sim de Maria. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.